Olá, bem-vindos a mais uma análise focada em descarbonização e competitividade. Hoje a gente vai mergulhar na edição 33 da newsletter Descarbonização Competitiva, que acabou de sair, cobrindo a primeira semana de janeiro de 2026. E o objetivo aqui é tentar desempacotar as múltiplas rotas de descarbonização que estão avançando ao mesmo tempo. E a mensagem central da newsletter é bem clara. A liderança na próxima década vai ser de quem conseguir alinhar tecnologia, energia e, claro, economia circular. Exato. E o interessante é que essa primeira semana do ano já é um microcosmo de tudo isso, né? A gente vai ver desde inovações bem locais, pragmáticas, como as do Brasil, até aqueles grandes movimentos geopolíticos que definem o ritmo de tudo. A análise foca muito nesses contrastes, nas implicações de cada notícia. Ótimo. Então vamos começar pelas tecnologias, que é onde a gente vê essas rotas diferentes ganhando destaque. A primeira que me chamou a atenção, e é bem brasileira, é o primeiro carro a hidrogênio do Brasil, um Fiat Siena adaptado lá na Universidade Federal de Santa Maria. Isso. E o mais legal é como eles fizeram. Não é um carro com célula de combustível, aquela tecnologia super cara, não. Eles pegaram o motor original, o Fire 1.0, e adaptaram para injetar hidrogênio gasoso. Quer dizer, uma solução de baixo custo. Muito baixo custo, e que aproveita a indústria que já existe. O carro virou tricombustível, né? Roda com hidrogênio, gasolina e etanol. É um protótipo, claro, mas o conceito por trás é, muito poderoso. Certo. Mas aí sempre fica aquela pergunta, né? Se a tecnologia no carro é a parte mais simples, onde que está o grande desafio? E de toda uma rede de distribuição que hoje simplesmente não existe. Entendi. Então, o carro da UFS é uma prova de conceito genial para o veículo, mas o problema do ecossistema em volta dele continua o mesmo. Perfeito. Mudando de foco agora, mas ainda no Brasil, vamos para o agronegócio. A newsletter destacou que a capacidade de produção de biometano no setor dobrou. Exatamente. E isso é um exemplo perfeito de economia circular. É transformar um passivo ambiental, que são os dejetos, num ativo energético. E esse biometano substitui o quê? Gás natural, diesel, tudo isso, gás natural, diesel em tratores, GLP, pode até gerar energia. O potencial de escala no Brasil para isso é imenso. Você descarboniza o transporte pesado, as operações agrícolas e ainda reduz a emissão de metano, que é um problemão. Ok, duas inovações brasileiras bem interessantes. Agora vamos para fora. A newsletter fala do renascimento da energia nuclear nos Estados Unidos, com a usina de Vogtle na Geórgia sendo um grande exemplo. Pois é, a nuclear é uma fonte de geração de base. Ela é firme e livre de carbono. Isso é essencial para dar estabilidade para a rede elétrica, sabe? Especialmente com mais e mais fontes intermitentes como solar e eólica. Certo. Mas e os desafios de custo e prazo que sempre foram o calcanhar de Aquiles da nuclear? A grande aposta para mitigar isso são os novos reatores modulares pequenos, os SMRs. A ideia é que eles possam ser fabricados em série, o que reduziria o custo. Faz sentido. E não é mais só promessa. Já tem projetos em licenciamento avançado e até em construção. É uma aposta concreta para garantir a estabilidade das redes do futuro. Entendi. Enquanto isso, na Europa, o desafio é outro. A logística do hidrogênio. Um estudo mapeou as rotas mais eficientes para transportar hidrogênio renovável por lá. E a conclusão é que não tem uma solução única. A logística é um gargalo crítico. E o que o estudo diz? Que gasodutos são mais econômicos para distâncias de até 1.500 quilômetros. Para distâncias maiores, o transporte marítimo como amônia líquida é mais vantajoso. O que isso mostra é que o desenvolvimento dessa infraestrutura vai definir os futuros corredores de energia globais. É um investimento estratégico massivo. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora. Como as empresas, na prática, estão se posicionando nesse cenário? A Ford, por exemplo, tomou uma decisão que parece um pouco contraintuitiva. Decidiu dobrar a produção de carros híbridos. Exato. E essa decisão é uma resposta à demanda que está maior do que o esperado para os híbridos e a uma adoção mais lenta dos elétricos puros. Ameniza tal ansiedade de autonomia, né?
Mas a análise da newsletter questiona aquela ideia de que o híbrido é só uma ponte tecnológica, certo? Certíssimo. Essa ideia de que o híbrido é só uma ponte é falsa se a gente considerar os combustíveis sustentáveis. Pensa no Brasil. Um híbrido abastecido com etanol pode ter um nível de descarbonização igual ou até superior ao de um elétrico puro. Dependendo da matriz elétrica que carrega a bateria do elétrico, né? Exatamente. Se você olhar o ciclo de vida completo, a conta pode ser bem diferente. Então a Ford está sendo pragmática. E ela não está sozinha nessa. A chinesa GWM planeja entrar nos Estados Unidos com um motor V8 híbrido plug-in para picapes e SUVs de luxo. É a mesma lógica, eles estão buscando reduzir emissões num segmento de alta margem, que é o que o consumidor americano quer. E tem a JCB também testando no Brasil uma retroescavadeira com motor a combustão adaptado para hidrogênio. É uma tecnologia mais robusta e de menor custo que a célula de combustível para maquinário pesado. E a VW Caminhões e ônibus com os caminhões B100. Sim, com a Magi. Ali o foco é num combustível drop-in, ou seja, que pode ser usado na infraestrutura que já existe. É a forma mais rápida de descarbonizar uma frota. Mas tem desafios, né? Tem. O desafio do B100 é a gestão da qualidade e o prazo de validade mais curto do combustível. Exige uma logística mais cuidadosa. Entendi. Mas a bioenergia também está se sofisticando, né? A newsletter fala da expansão do etanol de milho e como isso está fomentando o cultivo de sorgo. Ah, isso mostra a sofisticação da nossa bioeconomia. O sorgo otimiza o uso da terra na segunda safra. E aí a Corteva e a BP criaram uma joint venture para produzir o sorgo óleo. Sorgo óleo? Isso, uma matéria-prima para diesel renovável e principalmente para combustível sustentável de aviação, o SAF. É a integração da cadeia, sabe? Da genética de novas culturas até a produção de combustíveis de última geração. E do lado da digitalização, a Caterpillar está investindo em inteligência artificial. Que é uma alavanca indireta, mas super poderosa de descarbonização. A IA e as máquinas autônomas otimizam as operações e reduzem o consumo de diesel. E o Uber com robotáxi. Aí já é a rota disruptiva. O projeto do Uber junta a eletrificação, autonomia e compartilhamento. Pode revolucionar a mobilidade urbana. E tem também a American Electric Power investindo pesado em baterias que não usam lítio nem cobalto. E por que isso é tão estratégico? Porque mitiga os riscos geopolíticos e de suprimento de materiais críticos como o lítio. É um movimento fundamental para garantir a escala da transição energética. Certo. Agora vamos ampliar a discussão para o cenário global e para os desafios estruturais. A newsletter traz um caso da Europa que ilustra bem a dificuldade. O plano de reciclagem de alumínio da UE está enfrentando um reverso. Pois é. A China está comprando a sucata de alumínio europeia, o que eleva os preços e acaba minando a reciclagem local. Ou seja, mostra a dificuldade de implementar políticas de descarbonização numa economia que é globalizada. Exatamente. A transição energética também é uma batalha por recursos. Exige políticas industriais que garantam a segurança das cadeias de suprimentos. E essa tensão aparece também na geopolítica. A flexibilização das sanções ao petróleo da Venezuela. Sim, é um conflito claro entre segurança energética e metas climáticas. O petróleo da Venezuela é mais pesado, mais intensivo em carbono para refinar. Então, pode aumentar as emissões globais. E a análise da newsletter aponta que 2026 é um ano crítico para a ação climática com muita instabilidade. Sim. E nesse cenário, a estratégia mais segura para as empresas é aquela que é economicamente viável por si só, sem depender de subsídios ou mandatos que podem mudar. Trazendo para o Brasil, o relatório do Fórum Econômico Mundial nos coloca numa posição intermediária, né? Isso. Bom em matriz elétrica, mas fraco em ambiente regulatório e infraestrutura. E a análise da newsletter aponta que o relatório ignora como algumas políticas restritivas à biomassa limitam o nosso próprio potencial. E, ao mesmo tempo, o mercado de veículos usados no Brasil bate recorde. O que é um obstáculo estrutural. Retarda a renovação da frota por modelos mais limpos. É um banho de realidade, né? E ainda tem a onda de calor extremo que a gente viu em janeiro, classificada como anormal. Mostra que a comunicação sobre os impactos climáticos ainda é um desafio. Para a gente ir fechando, vamos falar de fomento e da transição justa.
A Finep vai liberar mais 9 bilhões de reais em crédito para projetos de inovação focados em descarbonização, bioeconomia. E esse fomento público é vital. Ajuda a tirar projetos do Vale da Morte tecnológico e transformar em soluções comerciais. O foco está alinhado com as vantagens do Brasil. Mas, em contraponto, tem o desafio do custo no transporte público. A Prefeitura de São Paulo registrou um gasto recorde com subsídios para as empresas de ônibus. Exatamente. E isso nos leva direto para a discussão da transição justa. O subsídio é crítico para garantir o acesso ao transporte, mas a transição energética não pode se tornar uma rota de aumento contínuo de gastos públicos. Precisa de novos modelos de negócio para que seja fiscalmente sustentável, especialmente quando a gente lembra que metade das cidades brasileiras nem tem transporte público porque não consegue arcar com o custo. Uau! Olhando para tudo que a gente conversou, fica claro que não tem uma solução única, uma bala de prata. As rotas vão desde adaptações bem simples e locais, como o Siena hidrogênio, até cadeias de valor globais super complexas como a do sorgo-óleo. Exato. E aquela tensão que a gente falou no início, entre a adaptação pragmática e a revolução disruptiva, ficou muito clara. E isso me leva a uma provocação final para quem está nos ouvindo. Manda. A grande questão é: esses caminhos paralelos, o da adaptação e o da revolução, eles vão eventualmente convergir ou uma rota vai acabar se provando dominante e as outras vão virar só uma nota de rodapé na história? Excelente pergunta para a gente continuar refletindo. Muito obrigado pela companhia e pelo interesse na nossa análise. E nós voltamos na próxima semana com mais um olhar aprofundado sobre a newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.